galera, tudo bom? Hoje no Tio Willy Explica eu vou falar exclusivamente de ETFs. E para quem não sabe o que é ETF, aguarda a vinheta que a gente já vai desvendar esse mundo dos investimentos passivos. Fala galerinha, seguinte, eu fiz aqui um vídeo para vocês quais ETFs você não pode deixar de conhecer em 2021. Nenhum deles é uma recomendação, mas eu sugiro fortemente que você vá no teu buscador e busque tudo que você puder sobre esses ETFs que eu vou mostrar na sequência. Eu separei entre ETFs brasileiros e americanos, mas antes de tudo eu vou te explicar o que é um ETF. A sigla ETF, ela vem de Exchange Traded Funds, que a tradução livre é o seguinte: fundos que são negociados em bolsa, tá? Os ETFs, eles são fundos fechados, diferentemente do fundo lá do banco, onde você fala: tem aqui R$2.000, vou botar no fundo. Aí ele abre uma aplicação e você coloca o teu dinheiro dentro daquele fundo. Os ETFs, eles são fechados, ou seja, a maneira que você vai ser cotista deles e vai deixar de ser cotista é arranjando uma terceira pessoa no mercado secundário que esteja disposta a comprar ou vender aquela cota para você. Qual que é a consequência disso? Os ETFs, eles vão ter uma dinâmica de valorização, desvalorização das cotas conforme o sentimento dos cotistas e dos investidores em relação àqueles ativos que compõem aquela carteira. Vamos entender então quais são os ETFs que eu sugiro que você entenda mais no Brasil. E olha só, vou falar aqui que os ETFs, eles são um ótimo instrumento para alcançar aqueles 3 pilares que o Tio Willy defende num investimento saudável: diversificação, alta liquidez e baixo custo. O grande diferencial dos ETFs é que eles são de baixo custo. Por isso que eu vou trazer a informação da taxa de administração de cada um deles, tá? O primeiro ETF que eu acho que você tem que conhecer em 2021 é o Gov11. Ele reflete o índice de governança corporativa das empresas brasileiras na B3 e a taxa de administração dele é de 0,5% ao ano, tá? Eu fiz históricos desde 2003, 2005 e o Gov11 ele é melhor do que o BOVA11, tá? Que é o segundo ETF que a gente vai trazer aqui. É um ETF que ele reflete a valorização do índice Ibovespa e ele tem uma taxa de administração de 0,54. Todos os ETFs aqui que eu estou trazendo, eles são fornecidos ou pela BlackRock ou pela XP. Tem ETF também fornecido pelo Itaú. Eu acho que não existe nenhuma grande diferença entre esses fornecedores. Eu só te recomendo que você analise a taxa de administração e a liquidez que esse ETF tem na bolsa, perfeito? Para mim, a liquidez é o mais importante e anda junto com a taxa de administração. O terceiro ETF que eu vou trazer aqui é o Small 11. Ele reflete o índice de Small Caps brasileira, ou seja, com uma taxa de 0,69% ao ano, ele vai te deixar atrelado aos grandes movimentos de alta que as Small Caps têm quando a bolsa está bombando, mas também ele vai te expor a grandes movimentos de baixa, porque os small caps, elas têm uma intensidade maior tanto para alta quanto para baixa com relação aos movimentos do Ibovespa, tá? Quarto ETF aqui, e esse não pode faltar na carteira, para mim é o melhor de todos, é o IVVB11. Ele é o S&P 500 mais a variação do dólar. Ou seja, se você quer se expor ao mercado acionário americano do Brasil por um baixo custo e de uma maneira diversificada, o IVVB11 é uma ótima alternativa. A taxa de administração dele atualmente está em 0,24. E olha só, para aquelas pessoas que acham, BDR não é bom, prefiro investir direto na corretora nos Estados Unidos, eu acho que tem que ter o IVVB11 antes de fazer esses passos aí, perfeito? No dia que eu faço esse vídeo, foi o dia que estreou esse ETF que eu vou trazer aqui. Ele é fornecido pela XP, é o XINA11. Ele reflete a média do MSCI China mais o dólar, ou seja, ele é uma diversificação para países emergentes
para a China, eu fiz ali cálculos antes desse vídeo para medir a correlação do MSCI China e do IVV lá nos Estados Unidos, e ele oferece sim uma diversificação saudável para os investidores que têm tanto IVVB11 quanto China 11 na carteira, perfeito? Vamos aqui, ó, o China 11 é 0,3% de taxa de administração. Uma crítica comum que você vai ouvir de investidores que não gostam de comprar ETFs no Brasil é o seguinte: aqui o China 11, o MSCI China, ele já paga a taxa de administração, e quando eu compro o China 11, eu pago taxa de administração de novo. É verdade isso, tá? Não vou negar essa desvantagem, mas só que para os iniciantes, para aquelas pessoas que estão começando na Bolsa de Valores, eu acho que esse não é o foco agora, tá? Penúltimo ETF brasileiro aqui que eu sugiro que você entenda melhor é o IFIX 11. Ele vai refletir a média dos fundos imobiliários brasileiros, medido aí pelo índice IFIX. Ele tem uma taxa de administração de 0,3%, e acho que aqui o grande problema do IFIX é o seguinte: os fundos imobiliários, para grande parte dos investidores, pessoa física, ele gera uma isenção nos dividendos de imposto de renda. Só que o IFIX, esses dividendos, como todos os outros ETFs aqui, ele pega o dividendo e reinveste na própria carteira. E aí você vai ter uma cota cada vez mais valorizada. E aí você vai ter que pagar o imposto de renda quando você vender essa cota, porque o ganho de capital nos ETFs é de 15% a alíquota, tá? E não tem nenhum tipo de isenção por valor de 20 mil reais, nem outra coisa parecida. Então, aqui no caso, a gente tem uma parte ruim e uma parte boa. Parte boa: a alíquota dos fundos imobiliários no Brasil sobre ganho de capital é de 20%. Aqui vai ser de 15% por ser um ETF. Mas aqui você vai pagar imposto sobre dividendos, que quando você tem tanto as ações quanto os fundos imobiliários no Brasil, até essa data que eu faço esse vídeo, isso é isento de imposto de renda, tá? E para finalizar aqui, os ETFs do Brasil é o Gold 11. O Gold 11 ele vai refletir a valorização do ouro mais o dólar. Aqui, no caso, vai ser o ETF IAU, tá? Mais dólar. E aí, a gente vai ter de novo o pagamento dobrado de taxa de administração, porque o IAU paga uma taxa de administração e o Gold vai pagar uma taxa de administração de 0,3%. Vou repetir porque é importante isso que eu vou falar, tá? Não se preocupa em estar pagando essa taxa de administração aqui, porque ela tá de bom tamanho, e o mais importante que você vai ter ao comprar esses ETFs é uma real diversificação dos teus investimentos. Eu não sugiro que você tenha Small 11 e BOVA 11, caso você tenha o GOV 11, tá? Sugiro que você possa fazer uma carteira com GOV 11, IVVB 11, China 11, IFIX 11 e Gold 11. A gente tem aqui 5 ativos, peso de 20% em cada um, geraria uma carteira super bem diversificada. Vamos agora falar dos ETFs americanos, e aí eu vou trazer também a mesma dinâmica, taxa de administração e ao que eles se referem, tá? O primeiro ETF que eu vou trazer aqui é o IVV. O IVV, ele reflete o S&P 500, que é a média equivalente ao Ibovespa lá dos Estados Unidos. Ele tem uma taxa de administração de 0,03% ao ano, muito menor que no Brasil, tá? A outra vantagem de investir diretamente nos Estados Unidos para brasileiros é que os ETFs lá, eles têm uma isenção de alíquota de imposto de renda até 35 mil reais dentro de um mês. Ou seja, você pode fazer um planejamento tributário super saudável e dentro da lei para pagar menos IR, tá? O segundo fundo que eu sugiro que você se debruce para entender mais é o IAU, que eu já falei lá atrás. Ele vai refletir o preço do ouro, tudo em dólar, tá? E você vai ter uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Aqui o VOO, ele vai falar de large caps e mid caps. Ele é tido aí como um fundo mais de valor, tá? E ele vai ter uma taxa de administração de 0,03%. Já já eu vou sentar na minha cadeira e vou falar das principais empresas que
cada um desses ETFs aqui tem na sua composição, para você entender se esse fundo ele reflete um pouco das suas crenças sobre boas empresas. A gente tem também o VNQ. O VNQ ele vai ser um ETF que vai refletir o preço médio dos REITs, que é o Real Estate Investment Trust. Eles são os primos americanos dos fundos imobiliários. Tem algumas diferenças básicas aí em termos de regulamentação e também de qualidade dos ativos. O holding REITs é muito maior lá, tá? 0,12 e a taxa de administração é uma exposição super saudável para qualquer tipo de investidor. A gente tem o que isso, galera? Que deu muito dinheiro, gente. É aqui que você carrega a Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google. Ele tem uma taxa de administração de 0,2%. É aqui que a gente tem as grandes empresas de tecnologia que estão dominando o mercado nos últimos 10 anos, tá? Para finalizar, vou trazer aqui um ETF importante para todo mundo conhecer, que é o Noble, NOBL. Ele reflete a média dos Dividend Aristocrats. São empresas que crescem os seus dividendos de maneira contínua nos últimos 25 anos. A gente vai encontrar aqui a Procter & Gamble, a 3M, a Coca-Cola, a Lowe's Corporation, entre outros, tá? A taxa de administração é de 0,35%. E aqui vou soltar mais uma pedrada extra, tá? Dá uma analisada no TIP. TIP é o Treasury Inflation Protected. É tipo o Tesouro Selic lá dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é a renda fixa. Renda fixa. E aí, a gente finaliza aqui com 3, 6, 7 ETFs nos Estados Unidos, 3, 6, 7 no Brasil. A gente tem 14 novos produtos financeiros aqui que você deve estudar. E já, eu vou sentar agora aqui. Pablito, dá um stop aí na câmera que a gente já vai sentar aqui e eu vou falar as principais empresas de cada um desses ETFs que eu comentei nos Estados Unidos. Galera, sentei aqui no meu cockpit e vou compartilhar com vocês o percentual de algumas empresas dentro de algum desses ETFs que eu falei anteriormente, tá? Vamos começar aqui pelo VOO. A gente tem na primeira posição, como mais representativa, a Apple com 6,44%, depois a Microsoft com 5,63%, a Amazon com 4,75%, o Facebook com 2,33% e a Alphabet com 1,79%, e a Alphabet classe C, 1,75%. Depois a gente tem a Berkshire Hathaway, a Johnson & Johnson, a Procter & Gamble e a NVIDIA, que é uma empresa de gráficos aqui, tá? Essas 10 empresas, elas representam 27,86% do VOO, tá? Aqui no VNQ, eu vou trazer outro hall de empresas, tá? Não porque a gente não tem empresa, mas porque esses REITs, eles não são muito conhecidos por muita gente, então eu só vou falar os nomes. A gente tem o Vanguard Real Estate com 12,26%, o American Tower com 7,57%, o Prologis com 4,45%, o Crown Castle International com 5,33% e o Equinix com 4,56%. A gente tem a Public Storage com 2,53%, Digital Realty Trust com 2,53%, o SBA Communications com 2,37%, a Simon Property com 1,98%, essa eu conheço porque tem vários shoppings nos Estados Unidos, e a Well Tower com 1,94%. Esses 10 REITs, eles representam 46,52% do índice VNQ, tá? A gente tem agora o Tô lembrando aqui da risada de um amigo do meu pai, tá? Gente, no QQQ, a gente tem a Apple representando 13,3%, a Microsoft representando 10,03%, a Amazon 9,79%, a Tesla com 4,71%, o Facebook com 3,99%, a Alphabet
classe A e classe C com 3,6% e 3,5%, respectivamente, a Nvidia com 2,54%, PayPal com 2,1% e a Adobe com 1,83%. Essas 10 empresas representam 55,45% do índice QQQ, tá? Não consigo fazer isso mais sem brincar agora, tá? Vocês viram como é que é muito mais concentrado do que o VOO? Então cuidado aí, porque o que aconteceu no passado pode não se repetir no futuro e você pode estar muito concentrado em algumas poucas empresas, tá? Para finalizar aqui, eu vou falar do ETF Noble, que fala aí dos Dividend Aristocrats. E aí, as 10 empresas mais representativas dentro desse ETF é a Albemarle Corporation, nunca ouvi falar, com 2,08%, a ExxonMobil Corporation, com 1,81%, é a dona dos postos Esso, a AbbVie, 1,79%, saúde essa empresa, tá? A Chevron Corporation, com 1,74%, a Automatic Data, com 1,74%, a Chubb Limited, que é uma seguradora, com 1,71%, a Aflac Incorporated, 1,68%, a Emerson Electric, 1,67%, Essex Property Trust, com 1,67%, e a Federal Realty Investor, com 1,67%. As 10 maiores empresas do Noble representam 17,56% da carteira. Vocês viram aí que ao comprar uma carteira de ETFs diversificada, você está comprando, às vezes, centenas de empresas ao mesmo tempo. E isso é muito bom para quem está iniciando e para quem não sabe muito bem o que fazer. Porque você vai estar preenchendo os 3 princípios básicos que eu já falei nesse vídeo: diversificação, baixo custo e alta liquidez. Galera, esse aqui foi o vídeo dos ETFs que você tem que estar de olho em 2021. É uma classe de ativos muito atraente para quem quer ser eficiente e não quer se destacar da média. E você pode contar com o Tio William aqui se você quer ser acima da média, tá? Eu tenho alguns treinamentos, como o curso Marco Zero, que traz essa carga de conteúdo para quem quer se destacar, e fica de olho aí que talvez a gente abra em 2021 uma turma do treinamento Marco Zero, perfeito? Antes de me despedir, aperta a notificação, se inscreve aqui no canal e é só o começo. Vou ficando por aqui, beijo grande e tamo junto!